Quem não entendeu nada? Olá, bem-vindo ao primeiro vídeo do curso de Física 2. Há quanto tempo que nós não falamos um pouco sobre a maior ciência do universo, aquela ciência que descreve todo o universo, como que você sabe. Dando continuidade no nosso assunto, né, nós chegamos a comentar em sala de aula sobre a dilatação térmica, né, dilatação linear térmica. Inclusive foi o assunto da qual o professor Giba falou lá no centro de mídias, né? Ele deu uma introdução geral sobre tudo aquilo que nós vimos no começo do ano e concluiu com a dilatação linear térmica. Hoje eu vou resolver para você esse exercício aqui, que foi passado no momento do recesso, né? Aqueles primeiros momentos em que nós tivemos as aulas suspensas. Foi enviado para vocês um exercício de cada disciplina, entre eles a de Física. E hoje nós vamos resolver aquele exercício para que vocês possam concluí-lo. É claro, eu não vou chegar aqui até a resposta final, vou apenas fazer uma orientação para que a parte final vocês façam e possam me enviar, ok? Então vamos lá, nós estamos falando sobre dilatação térmica linear. Por que linear? Porque existe dilatação térmica volumétrica, dilatação térmica diária, né? Uma dilatação térmica que envolve duas dimensões apenas também. No nosso caso aqui vamos apenas falar sobre a linear que se aplica. Na verdade todas usam o mesmo conceito, né? Em tese toda dilatação térmica é volumétrica, mas conhecendo a linear a gente passa também a conhecer melhor as outras. Conceitualmente falando, né, a dilatação térmica ela é aquele aumento no comprimento dos materiais com o aumento da temperatura. Então sempre quando o material é aquecido, o seu comprimento aumenta, né? O seu volume aumenta. Nós vemos isso nos termômetros, né? Por que o termômetro, quando ele esquenta, aquele líquido que tem lá dentro, ele sobe? Não é que ele sobe por alguma magia, ele sobe porque as moléculas estão se aquecendo, logo elas dilatam, né? E o que é o termômetro? É a calibração dessa dilatação desse material. Antigamente nós usávamos mercúrio, hoje, né, utilizamos uma mistura à base de álcool, ok? Conceitualmente falando, né, como que eu posso descrever matematicamente uma dilatação térmica? Através dessa expressão. Nós temos aqui, né, está faltando um alfa aqui, alfa delta T, que é aquela expressão básica da dilatação térmica, onde nós temos que o comprimento final de um corpo, ele é função, né, ele é igual ao seu comprimento inicial, vezes 1 mais alfa delta T. O que é esse alfa? Alfa é o coeficiente de dilatação térmica. Então, alfa, coeficiente de dilatação térmica, que é um número que é específico para cada material. O aço tem o seu coeficiente, o alumínio tem um outro coeficiente, o plástico tem um outro coeficiente, concreto tem um outro coeficiente. Cada material, cada composição química haverá o seu próprio coeficiente de dilatação térmica, beleza? E nós temos também aqui esse ΔT. Delta, matematicamente, né, nós sempre utilizamos delta quando nós queremos representar uma variação, né? Não confundir com o delta da expressão lá da equação do segundo grau. Aquele delta é outra coisa. Em física, o delta representa variação. Então, ΔT é a variação entre a temperatura, ou seja, a diferença entre a temperatura final e a temperatura inicial. Beleza? Então conceituamos aqui todos os elementos da nossa expressão. Vamos agora resolver o exercício, né, que diz o seguinte, como está aqui embaixo de novo. Os trilhos de uma ferrovia são assentados com pequenos espaços entre si, para evitar deformações e rompimentos caso a temperatura aumente. Qual é o coeficiente de dilatação linear do material que compõe um trilho de comprimento inicial 1 metro, que sob variação de 10 graus Celsius tem seu comprimento aumentado em 0,01 centímetro, ou seja,
1/100º de centímetro. Okay? Então esse é o problema, como vocês podem ver aqui, o que nós queremos calcular é efetivamente o coeficiente de dilatação térmica desse material. Isso é algo muito comum. Como que se determina, né, o coeficiente de dilatação térmica dos materiais? Determina-se através de experimentos como esses que estão descritos aqui nesse exercício. Então vamos lá, quais são as informações que nós temos do exercício? Nós temos o comprimento final. O comprimento final é dado, né? O comprimento final é dado. Por que o comprimento final é dado? Porque ele fala pra gente o comprimento inicial e fala para nós também o aumento de comprimento que teve. O comprimento inicial 100 centímetros, né? 1 metro, e o material variou 0,01, ou seja, o comprimento final é o inicial mais a sua variação, que é 100,01. Ah, mas no exercício fala que o comprimento inicial é 1 metro. Sim, é 1 metro, que é igual a 100 centímetros, né? Nós sempre temos que trabalhar com as unidades iguais. Então, se a dilatação do material foi em centímetro, nós devemos transformar o comprimento também para centímetros. Nós temos também o comprimento inicial, que são os próprios 100 centímetros. Nós temos a variação de temperatura. Perceba que no exercício ele não fala qual é a temperatura final e a inicial. Ele fala apenas qual é a variação. Isso já nos ajuda bastante. E a variação é de 10 graus Celsius, certo? 10 graus Celsius. Pronto. Eu tenho o comprimento final, o comprimento inicial, o ΔT. Falta apenas achar o alfa. Esse alfa a gente vai encontrar ele matematicamente, substituindo os valores na fórmula. Vamos ali para outra lousinha. Então, vamos substituir a nossa fórmula aqui. Comprimento final, 100,01 centímetro. É igual ao comprimento inicial, 100 centímetros, vezes 1 mais alfa, que é o que eu quero descobrir. Eu vou até deixar ele de azul aqui, porque é a minha incógnita, né? É o x da questão, é o alfa, vezes ΔT, e o nosso ΔT é de 10 graus Celsius. Perceba que em física nós sempre trabalhamos com as unidades nas equações. Isso vai ser fundamental para que nós possamos saber se o cálculo realizado foi feito corretamente. Perceba que, apesar de nós usarmos matemática, física não é matemática. A física usa a matemática como ferramenta. Então não basta apenas colocar números. Os números nos ajudam a entender o universo na matemática, mas para a física a gente precisa de unidades de medida, conforme foi falado lá no primeiro ano. E eu sei que o estudante odeia quando o professor fala: não, vocês viram isso no primeiro ano. Fazer o quê? É coisa de professor. Então, vamos aqui encontrar esse alfa. Como que a gente vai? Vamos primeiro copiar, né? Copiar o que está longe do alfa aqui, 100,01 centímetros, é igual. Agora vamos apenas aplicar aqui uma propriedade distributiva. Eu vou multiplicar esses 100 centímetros por 1 e por alfa e por 10 graus Celsius. É uma propriedade distributiva aqui bem simples. Então 100 vezes 1, 100 centímetros. Mais 100 vezes mais 100 vezes 10 vezes alfa. Perceba que o alfa está multiplicando 10. Então eu vou fazer uma conta só. 100 vezes alfa, 100 alfa. 100 alfa vezes 10, 1000 alfa. Então essa é a ideia aqui. 1000 o quê? Centímetros, graus Celsius e alfa. Nosso alfa, que é a nossa incógnita, está aqui. Perceba que a unidade está aqui. Mas que unidade estranha, centímetro vezes graus Celsius. Mas no final tudo vai estar resolvido. Continuando aqui, o que eu vou fazer? Eu vou passar esse centímetro que está somando para o outro lado, para que ele passe subtraindo. Ou seja, 100,01
menos 100,01 o quê? Bananas? Não. Centímetros menos 100 centímetros é igual a 1000 centímetros graus Celsius alfa. Tudo isso daqui está multiplicando. Ok? 100,01 menos 100, 0,1. É igual a 1000 graus Celsius vezes centímetros vezes alfa. Ok, agora eu tenho aqui uma função que está multiplicando, uma função de multiplicação. Para que eu possa isolar esse alfa, basta passar o 1000 graus Celsius centímetros dividindo pelo outro lado. Então, como que nós fazemos isso? 0,1 centímetro dividido. Então, está multiplicando, vai passar para cá dividindo. 1000 graus Celsius vezes centímetro. Isso daqui é igual a alfa. Ok? Então está aí encaminhado o nosso exercício. Concluam, né? Falta apenas aqui realizar essa conta aqui de divisão. Mas aqui tem um detalhe, né? Eu quero saber qual que é a unidade do coeficiente de dilatação linear. Não basta fazer a divisão aqui e me dar um valor, me dar um número. Eu quero a unidade correta. E basta fazer a análise aqui dessa expressão que você saberá a unidade correta. Beleza? Ficou claro? Qualquer dúvida deixa aqui no comentário ou mesmo pelos meus contatos aí que vocês têm. Espero que vocês consigam realizar esse exercício para que nós possamos dar continuidade na matéria e não esquecer a nossa querida física. Ok? Muito obrigado por assistir. Nos vemos na semana que vem com o próximo vídeo. Tchau, tchau. Boa semana a todos.